Glórias a Deus. Pode se assentar e já vai abrindo a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as caudas do seu manto enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Amém? Fecha seus olhos, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco, precisamos te ouvir, precisamos ouvir tua voz. Cerca a casa com os teus anjos e conduz essa reunião, conduz os meus lábios, conduz a minha vida, e faça, Senhor, a tua vontade conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dá mais uma salva de palmas, Senhor. Isso, aplauda ele pra gente. Aplauda o Senhor para não perder o costume, né? Deus maravilhoso. Queridos, veja bem, acabamos de ler um dos textos mais fascinantes da Bíblia. Eu amo esse texto, e quando eu leio, eu não somente o leio, mas eu me imagino naquele lugar. Isaías, ele era um profeta que profetizava as nações debaixo de uma autoridade chamado Rei Uzias. O rei Uzias era seu primo, isso. O profeta Isaías era primo do rei Uzias. E a Bíblia diz que no ano em que Uzias morre, Isaías vê o Senhor. Imaginem que todos os anos antes que ele profetizou, ele profetizava, mas não tinha tido encontro, não tinha visto o Senhor. Mas no capítulo de número 6, o versículo de número 1 vai dizer que quando morre o rei Uzias, o profeta Isaías tem um encontro com o Senhor. Ele mesmo diz que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O que ele viu não foi verdadeiramente Deus, porque sabemos que ninguém pode ver Deus a não ser depois que nós fomos para a glória. Ninguém pode ver verdadeiramente Deus. Ele vê algo parecido, uma manifestação do Cristo, uma manifestação do Senhor no seu altar. O que ele vê é o Cristo manifesto antes da sua vinda à terra. Ele vê o Senhor assentar lá, ele olha, de repente, eu não sei se ele estava orando, eu não sei se o que ele estava fazendo, eu só sei que ele diz aqui: eu vi o Senhor. E a visão dele é uma visão tremenda. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Imagine
Você aí sentado, de repente você tem uma visão, o Senhor sentado no seu trono, o seu vestimento escorrendo por toda parte na igreja, enchendo o templo. As vestes do Senhor tomou conta do templo naquela visão. Tem mais. Aleluia. Veja que ele diz no versículo de número 2: serafins estavam por cima. Serafins estavam por cima dele. Irmãos, não é qualquer visão. Deus já me deu algumas visões assim, de ver manifestação de anjo, sentir a presença de Deus de forma extraordinária. É umas experiências inexplicáveis com o Senhor, mas nada parecido com isso. Ele não viu anjo, irmão, ele viu o Senhor. Mas ele não viu só o Senhor, ele viu o que tem em cima do Senhor. E não foi anjo que estava em cima do Senhor, era serafins. Serafins é acima de anjos. Irmão, pensa num ser poderoso, irmão. Estudos vão dizer que serafins são seres tão extraordinários, tão grandes, tão poderosos, que não cabem na terra. Não, preste atenção. Ele viu o Senhor assentado no trono e em cima dele seres que não cabem nessa terra. Que visão é essa, irmão? Que visão é essa? Olha só, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Irmão, se você não der glória, irmão, aleluia. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas eles cobriam os rostos. Por que eles cobriam o rosto? Por que os serafins cobriam o rosto? Porque não podia ver o Senhor. A glória de Deus é tão poderosa que nem mesmo o serafim tem coragem de orar para ele. Esse Senhor apareceu a Isaías, e os serafins que estavam por cima deles com 6 asas, usavam 2 para cobrir o seu rosto, para não ver a glória de Deus, com medo de ser consumido pelo poder do fogo do Senhor. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Não é ser humano que está dizendo isso, não é pessoas, não são os santos, não são os homens que já tinham sido arrebatados, não é anjo, é serafim, ser poderosíssimo, criado por ele, voando por cima do seu trono, cobrindo o seu rosto, para não ver a glória, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Meu Deus, isso aqui é tremendo demais, irmão. Você tem que parar de ler a Bíblia de qualquer jeito, irmão, pelo amor de Deus. Você tem que ver isso, essas coisas aqui. Olha só, irmão, olha o Deus que você serve. Olha o Deus que você serve. Ramanda abassaya de carabacho. Eles diziam um para o outro: Santo, Santo. Um para o outro. Não é dizendo para o Senhor, é dizendo um para o outro. É como se eu fechasse os meus olhos e direcionasse a minha mão para o Maurício aqui, e ele com os olhos fechados, eu dissesse para ele assim: Maurício, Deus é santo. Ele é santo. Eu não estou
Aleluia. Ó, é como se ele dissesse assim: eu não estou vendo o Senhor, mas eu tenho certeza que Ele é santo. Eu não estou vendo o Senhor, porque eu não posso ver, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu sei, eu vivo. Isso é fé. É os serafins nos ensinando a adorar o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer ver a manifestação, a gente quer ver as obras, a gente quer ver o milagre, a gente quer ver um monte de coisa. Mas os serafins não, eles voavam por cima do Senhor com os olhos fechados e diziam: santo, Ele é santo, 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 santo. Vivo pelo que sinto, vivo pelo que sei, vivo pelo que Ele é, não pelo que eu vejo. Fé é a certeza das coisas que não vemos, mas sabemos que existe. Com os olhos tampados, eles diziam: eu não estou vendo, mas eu sei que as abas das suas vestes estão enchendo o templo. Quando eles disseram isso, versículo 4, os umbrais das portas. Sabe o que é umbral, irmão? Sabe o que é umbral? Batente. Sabe o que é batente? Batente, segundo os estudos, os estudiosos, lá no Japão, nesses lugares que tem muito terremoto, segundo eles, umbrais é os lugares mais protegidos que existe. Quando acontece um terremoto, eles aconselham as pessoas ficarem debaixo do umbral, porque pode cair tudo, mas o umbral não cai. É por isso que muitas vezes naquele lugar eles constroem batentes muito largos, para ficar debaixo. Esses umbrais, se você for estudar, você vai ver que antigamente os umbrais das portas que eram feitas nos templos tinham até 2 metros de largura. As portas eram portas largas, mas não larga na espessura, era espessura grande, umbrais largos. Os anjos, a palavra vai dizer que os umbrais das portas tremeram. Olha só. E os umbrais das portas se moveram. Não. Eles não tremeram, eles se moveram, saíram do lugar, simplesmente com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia! Ai meu Deus, como eu queria ser Isaías nesse momento. Que manifestação, que poder foi esse? Uma vez eu estava orando no meu quarto. Nós estávamos passando por uma tribulação tremenda, terrível, irmão. Tanta coisa estava acontecendo na nossa vida de uma hora para outra, ao mesmo tempo. Nesse momento passa muita coisa na sua cabeça, mas eu aprendi que na hora da tribulação não tem outra coisa a se fazer a não ser dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Então eu entrei no meu quarto e comecei a falar com o Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor é na minha vida? Por que está acontecendo tudo isso? O Senhor é na minha vida. Se o Senhor for na minha vida, eu quero que o Senhor se manifeste no quarto. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu sozinho dentro do quarto, morava numa casa que era um sobrado em cima. Eu fechei a porta e orando ao Senhor, eu falei: Senhor, fala comigo. Por favor, papai,
eu preciso ouvir a tua voz. Então eu peguei uma cadeira e coloquei na frente assim. Falei, eu só vou sair desse quarto a hora que o Senhor falar comigo. Eu não sei como, a cadeira vai mexer, a porta vai abrir, alguma coisa tem que acontecer, porque eu posso estar passando por tudo isso, Senhor, mas uma coisa é estar passando por tudo isso sem o Senhor. Agora, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor mostrar que está comigo, eu enfrento tudo isso e vou até o fim, Pai, porque eu sei que o Senhor é na minha vida. Agora, mostra para mim que o Senhor é na minha vida. Quando eu disse isso, simplesmente a porta do quarto fez assim, ó. Aleluia. Irmão, eu tomei um susto e logo a porta abriu. A porta abriu e eu tive a certeza, senti a presença do Senhor. Eu não o vi, não, escute. Eu não vi o Senhor, mas eu senti a presença dele naquele quarto. Eu sei que ele sentou naquela cadeira e eu fiquei ali por algum tempo, alguns minutos, falando com ele. Irmão, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Às vezes é só que nós precisamos. Isaías estava com medo, estava triste, abatido, porque o seu primo, o rei Uzias, aquele que cobria as suas profecias, porque não era fácil ser profeta naquela época, irmão. As pessoas queriam matar profeta. Não é que nem hoje que todo mundo sai profetizando. Tem profeta na live, tem profeta em todo lugar. O cara é ungido hoje, amanhã é profeta. Sai profetizando tudo que acha que deve profetizar. Não era assim não, irmão. Tinha que tomar cuidado. Profetizava, se você não tivesse uma cobertura espiritual, alguém que protegesse você como profeta, as pessoas cortavam o seu pescoço. Muitos profetas morriam degolados. O próprio profeta Isaías, no final do seu ministério, foi cerrado ao meio. Passado numa serra e cerrado ao meio. O profeta Isaías que viu o Senhor. Isaías estava com medo. Perdi a minha base. E agora, o que eu faço? Como eu vou profetizar? Deus aparece para ele. Ele achava que ele era o cara. Veja o que ele profetizava. Se você olhar os capítulos anteriores, ele dizia aqui, capítulo de número 5, versículo de número 8: ai dos que juntam de casa em casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem na bebedice. Versículo 18: ai dos que puxam a iniquidade em cordas de vaidade. Versículo 20: ai dos que falam mal, que chamam mal de bem, e os que ao bem o mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de ti mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homem de poder para misturar bebida forte. Ele profetizava a verdade, ele não tinha medo, irmão. Só que para quem ele profetizava tinha poder, mandava matar. Era pecador? Era matador também. Mas ele profetizava porque tinha proteção. Morreu a proteção, e agora? Agora eu vou morrer. Notem que ele profetizava: ai de ti, ai de ti, ai de ti, julgando, apontando o dedo, mostrando o defeito dos outros. Mas naquela noite Deus aparece para ele. Ele vê os anjos. Veja, olha só. E os umbrais, quando os umbrais das portas se movem, ele fica com medo, ele fica estremecido. Ele diz: é muito poder nessa casa, tem muito poder neste lugar, o Senhor está aqui. E o versículo 5 ele diz: ai de mim,
Não, 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 você precisa entender isso. Nós falávamos disso há algum tempo no monte. Porque quando você não tem um encontro com Deus, você fala, ai daquele, ai desse, ai daquela, ai daquele outro. Mas quando você tem um encontro com Deus, você olha e fala, não, ai de mim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser transformado. O profeta Isaías notou isso. Antes que eu profetize e queira mudar a vida de alguém, primeiro a minha vida precisa ser transformada. E ele diz, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece quem ele é. Quando ele vê o Senhor, ele tem um encontro com o Senhor, ele vê quem ele é. Quem ele é? Eu sou um homem de lábios impuros. Por quê? Falava o que não devia. Lábios contaminados. Falo o que não devo. E eu estou na frente do Senhor, vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, versículo 6: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. Não. Isso é tremendo, escuta. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Quem tirou a brasa? Quem pegou a brasa? Um serafim. Da onde que ele tirou a brasa? Do altar, debaixo do altar do Senhor, debaixo do altar, debaixo do trono do Senhor. Ele pegou uma brasa tirada do altar, mas o serafim não ousou colocar a mão na brasa. O que ele fez? Pegou uma tenaz, tirou a brasa com uma tenaz e colocou na boca de Isaías e disse, seus pecados estão perdoados, a sua iniquidade foi tirada. E o versículo 8: depois disso eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de vir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envie-me a mim. Agora está pronto, agora pode profetizar, agora é profeta de verdade. Porque reconheceu quem ele é, reconheceu os seus defeitos, reconheceu os seus pecados. Agora pode ser usado. Por quê? Porque quando encontrar um pecador na sua frente, você vai ver que o pecado dele só é diferente do seu, mas é pecador que nem você. Profetiza. O problema é que tem muita gente que não tem encontro com Deus e está profetizando achando que é mais santo do que o outro. Não. É pecador do mesmo jeito, só muda a diferença do pecado. Precisa reconhecer quem é e pedir perdão todo dia, e purificação dos lábios. Veja, Isaías teve um encontro com Deus. E se nós não tivermos um encontro com o Senhor, a gente não vai conseguir ir para frente. Muitas vezes a gente, sem um encontro com Deus, vai ver o que o outro tem de defeito, mas não vai ver o que a gente tem de defeito. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida não fica da mesma maneira mais. Isaías foi transformado. O encontro com Deus muda a nossa vida. Nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos antes. Nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos no passado. Nós temos que fazer coisas novas, renovar a mente, a transformação, porque tivemos um encontro com Deus. Eu costumo dizer que o encontro com Deus é que nem bater de frente com um caminhão. Não tem como, irmão, se você bate de frente com o caminhão, você vai ser totalmente desfigurado, transformado. Você não vai ser mais do mesmo jeito. O empregado chega no seu serviço atrasado direto. Toda vez ele chega atrasado no serviço. O patrão um dia chega na ele e fala assim, não aguento mais, cara, o que está acontecendo?
todo dia você chega atrasado. Hoje não era para você chegar atrasado. Olha, você está atrasado 2 horas. O que aconteceu? Sabe o que é, patrão? Eu estava vindo e no caminho eu fui atravessar a rua. Um caminhão bateu em mim e me jogou na calçada. Eu fiquei desacordado por um tempo. Quando eu acordei, pessoas estavam me levando para o hospital. E falei que não precisava e saí correndo e vim trabalhar, porque o meu compromisso, eu tenho que estar aqui. Aí o patrão olha para ele e fala assim: querido, ou você é louco ou você é mentiroso. Como assim, patrão? Como pode alguém sofrer um acidente, ter um encontro, ter uma batida com um caminhão e continuar da mesma forma? Você não tem nem a roupa rasgada, a sua roupa não está nem suja, você não tem um machucado, isso é impossível. Quem é atropelado, quem recebe uma batida de caminhão fica desfigurado. Você é mentiroso. Veja, por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós temos um encontro com Deus, as pessoas veem a mudança em nossa vida. Algo muda, algo é transformado. Você precisa Você precisa buscar. Se você não teve esse encontro, precisa buscar esse encontro. Você precisa ser desfigurado, você precisa ser transformado. Você precisa não pode continuar do mesmo jeito. O encontro com Deus tem que mudar a sua vida. Não, o encontro com Deus tem que, as pessoas têm que olhar para você e ver que a sua vida mudou. Você não precisa pregar a palavra, mas você precisa ser uma pregação. Muitos de nós não vamos pregar, mas as pessoas vão nos observar. O grande pregador Billy Graham, 95 anos de idade, faleceu, disse: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se você se julga cristão, saiba que alguém está te observando. E você não pode ter as mesmas atitudes do passado. Por quê? Porque ele sabe que cristão teve o encontro com Cristo. E quem tem encontro com Cristo não continua do mesmo jeito. Na Bíblia nós vamos ver muitos casos de pessoas que tiveram encontro com Cristo. Em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 40, nós vamos ver que um leproso espera Jesus descer do monte, se prostra aos pés dele. E quando ele se prostra aos pés dele, a Bíblia diz: e prostrado aos pés do Senhor, o adorou. E quando ele adora, Jesus olha para ele. Aliás, o leproso olha para Jesus e diz: mestre, se quiseres, se tu quiseres, pode me curar. Jesus olha para ele e diz: quero, seja limpo, seja curado. E o leproso é livre, limpo do mal. Escuta, irmão, ele tinha acabado de sair do templo, onde o sacerdote, que eu tinha olhado para ele e tinha dito: você é um leproso. Quem dava o diagnóstico era o sacerdote. O sacerdote dava o diagnóstico para dizer: está limpo ou está curado? Está limpo ou é leproso? Você é leproso, disse para ele. Ele, coberto de lepra, se aproxima de Jesus, tem um encontro com o Senhor e a lepra some. Jesus diz para ele: volta lá e mostra para o sacerdote. Ele mostrou para o sacerdote viu. Você teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Marcos capítulo 5, versículo de número 24. Abra aí para você ver. Está aí, ó.
Fala da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, padeceu na mão de vários médicos sem nada aproveitar, antes indo de mal a pior. Mas quando ouviu que Jesus estava passando, pensou consigo mesmo: se eu apenas tocar na veste dele eu posso ser curada. Então ela rompeu a multidão, tocou na orla das vestes de Jesus, teve um encontro com o poder do Senhor e foi curada. Naquele momento, ela não podendo esconder, ela se levanta, todos ali à volta que já conheciam, viam que ela estava ali com aquela doença, olha para ela e diz: teve um encontro com Jesus, está curada, está livre do mal. Lucas 7:11. Correr aqui, eu já quero encerrar. Conta a história da viúva de Naim. Ela estava indo fazer o quê? Enterrar o seu filho. Pensa que dia triste. Pensa que tragédia. Morreu o filho da viúva. Não basta ter morrido o marido, morreu o filho, agora não tem mais ninguém. E agora o que vai ser de mim? Vou enterrar o menino. A multidão seguindo o caixão. Quando ela acha que não tem mais jeito, Jesus entra na cidade e diz: o que está acontecendo? É um velório, ela está indo enterrar o menino. Mas Jesus diz: hoje não, eu cheguei. Jesus toca no caixão e o menino ressuscita. Teve um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus pode estar morto, mas Jesus reaviva, ressuscita e tem vida de novo. Você pode estar olhando para você e estar dizendo assim: não tem mais jeito, esse negócio morreu, aquele fulano não tem mais jeito, a minha situação não tem mais jeito, está morto. Jesus disse: está morto enquanto não encontrou comigo, porque quando encontrar comigo eu toco e devolvo a vida. Eu gosto disso, eu gosto desse texto. Lucas 17:11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e estando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. Escuta, 10 leprosos, Jesus está passando, tiveram um encontro com Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus está curado, mostra o sacerdote. 10 leprosos de uma vez, milagre. 10 milagres de uma vez, todos curados. O problema é que dos 10, um só voltou para agradecer. Diz o texto: versículo 15. Versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse: ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. O que será que aconteceu com os 9? Pastor, mas não é só o fato de ter um encontro com Deus e a vida muda? É, irmão. O problema é o que você vai fazer depois. Quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. Aí o que você vai fazer depois? Eu volto todo dia, eu dobro meu joelho todo dia, eu acordo de madrugada todo dia, eu oro todo dia. Por quê, pastor? Porque eu sei a lepra que Ele tirou da minha vida, e eu não quero ser ingrato, eu quero agradecer todo dia. Eu quero voltar todo dia aos pés do Senhor e dizer: obrigado, Senhor, porque aquele dia que eu tive um encontro contigo e o Senhor me curou, eu estou até hoje agradecendo e vou continuar agradecendo até a minha morte, até a sua volta.
Mateus 4,19. Manabassai. Aleluia. Versículo 19 diz: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiando-se dali, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O que é isso? Homens que tiveram um encontro com Deus, mas não ficou só no encontro. Primeiro eles viram os milagres do Senhor. Primeiro Jesus se apresentou para eles, e Jesus fez a proposta: quer fazer mais do que vocês estão fazendo? Quer ver mais do que vocês viram hoje? Quer ser mais do que vocês são hoje? Segue-me, e eu vou mudar a sua vida, e vou fazer de vocês pescadores de homens. Não, o que Jesus estava dizendo para eles era assim: se vocês largar o que vocês estão fazendo, largar o seu passado e me seguir, obras maiores do que eu faço vocês farão. João 24:12. João 6,60, perdão. Aleluia, Senhor. João, deixa marcadinho aí, tá? João 14:12. Ó, o 11 diz assim: crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe o que está acontecendo? Sabe com quem Jesus está falando? Com aqueles homens que ele falou lá no começo, que teve um encontro com ele, que ele disse: me segue que te farei pescadores de homens. Está falando com esses homens. São homens precursores da igreja, são homens que seguiram Jesus pelo caminho, que não viram somente aquele milagre do encontro, são homens que viram muitos milagres no caminho, que caminharam do lado de Jesus até o final, e viram muitas coisas, e quando estava no final, Jesus disse: não deixe de crer, continue crendo, porque tudo isso que vocês viram, vocês podem fazer, mas muito mais do que eu fiz, vocês farão aqui na terra, porque eu vou para o Pai, mas vocês continuam a obra aqui. Irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro, um dos pescadores que deixou Jesus, pregou uma única mensagem. Numa única mensagem, mais de 5.000 pessoas se renderam a Jesus. Mas primeiro, ele teve um encontro com o Senhor, e depois seguiu o Senhor pelo caminho. Fica de pé. Fica de pé. Fica aqui, pastor Edson, para você ungir a mão do povo aí. Aleluia. Aleluia. João 6,60. E aqui eu encerro. Diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe isto: escandaliza-vos. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne.
Para nada aproveita as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão. Respondeu, pois-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se é tu que tens a palavra eterna. Jesus, no final do ministério, ele começa a mudar o discurso. Ele começa a pregar a salvação. Ele começa a pregar a verdadeira mensagem que Deus queria que ele pregasse. Dos 70 discípulos que ele tinha separado, todos foram embora, porque não aguentaram o peso da mensagem. Não aguentaram o peso. E começaram a se afastar de Jesus. Tiveram um encontro com Jesus. Viram os milagres do Senhor. Estava com a salvação garantida. Por causa da mensagem pesada, voltou para trás. Desistiu no caminho. Ficou 12. Jesus olha para os 12 e diz: ei, vocês, quer ir embora? Vai também. Então Simão Pedro, aquele que tinha negado, ele diz: Senhor, para onde eu vou? Eu te pergunto, para onde você vai? Você teve um encontro com Deus, você teve um encontro com Jesus, você viu o que Ele pode fazer na sua vida. Agora eu te pergunto, para onde você vai? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde eu vou? Se é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Precursor da igreja, o homem que Deus olha para ele e diz: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu digo para você: tu és Pedro, tu és rocha, tu és igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Por quê? Porque teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus, e Ele habita em ti, Ele habita em você, e isso o inimigo não pode tirar de você. Sabe quem pode? Você mesmo. O inimigo não pode tirar o Espírito Santo de dentro de você, mas você pode. Como, pastor? Voltando para trás, deixando a palavra de vida eterna. Mas eu sei que aqui tem homens e mulheres, e que essas pessoas que estão nos assistindo tiveram encontro com o Senhor, e não vai abandonar a palavra de vida eterna. Pode sair do seu lugar. O pastor Edson vai ungir sua mão e vai declarar: que aonde você colocar as suas mãos, abençoado será. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero aqui abençoar cada vida, Senhor, e te agradecer por esta oportunidade, Pai. Meu Deus, onde esses irmãos, essas irmãs tocarem, vai ser abençoado. A palavra de vida eterna, Senhor, vai soar aos seus ouvidos. Meu Deus, eles vão ter mente inabaláveis. As portas do inferno não vão prevalecer contra eles, ó Pai. Nada, Senhor, ó Pai, vai tirá-los da Tua presença. Nenhuma palavra dura, nenhuma palavra, Senhor, de maldição, porque eles sabem quem habitam neles, ó Pai. Eu oro, Senhor, e declaro, Pai, mais uma vez, Senhor, mostra, Senhor, e manifesta a Tua glória, Senhor. Nós não precisamos ver, Senhor, nós não precisamos ver anjo, nós
não precisamos ver fogo, nós não precisamos ver mato pegando fogo. Não, nós precisamos sentir a tua presença e saber que o Senhor está no controle de tudo. Mas se o Senhor quiser manifestar a tua glória, a tua manifestação através de sinais em nossas vidas, também ficaremos alegres, Senhor. Glorificaremos o teu nome, ó Pai, de qualquer maneira, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto. Obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E na verdade, o Senhor sempre nos diz, ó Pai, Tu tens sido quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aleluia.